Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma figura que é assim, fundamental na história da filosofia, mas que muitas vezes acaba passando meio despercebida. Um pensador que construiu uma verdadeira ponte entre mundos, entre a antiguidade e a modernidade, e entre duas forças que pareciam totalmente opostas. Pensa bem nessa pergunta: fé ou razão? Revelação divina de um lado, investigação filosófica do outro. Parece que a gente tem sempre que escolher um lado, não é? Pois é, o filósofo que vamos conhecer hoje, Averroes, dedicou a vida dele para provar que a resposta para essa pergunta é um sonoro não. Ok, para a gente entender o tamanho da treta, vamos para o contexto. Na filosofia islâmica medieval, essa tensão entre a razão, que vinha lá dos filósofos gregos, e a revelação, que vinha do Alcorão, nossa, esse era um dos debates mais quentes, mais importantes da época. E foi nesse cenário que uma mente simplesmente brilhante apareceu. E essa mente era de Averroes, ou Ibn Rushd, como ele era conhecido em árabe. Ele viveu lá no século XII, em Córdoba, na Espanha, que na época era um dos centros intelectuais mais vibrantes de todo o mundo islâmico. Um verdadeiro caldeirão de ideias. E olha só, Averroes não era só um filósofo. O cara era o que a gente chama de polímata. Ele era um mestre em várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Era jurista, médico, teólogo. O conhecimento dele era uma coisa de outro mundo, e isso deu para ele uma visão super ampla para lidar com as grandes questões da época. Mas o trabalho que realmente marcou a vida dele foi sobre Aristóteles. Ele analisou e escreveu comentários sobre praticamente toda a obra do filósofo grego. E ele fez isso de um jeito tão profundo, tão detalhado, que na Europa medieval ele ficou conhecido simplesmente como o comentador. Era isso, tipo, se alguém quisesse entender Aristóteles, tinha que passar por Averroes primeiro. Agora a gente chega no coração da filosofia dele. Como é que um cara que era um homem de fé e ao mesmo tempo um homem da razão conseguiu juntar essas duas coisas? Bem, Averroes tinha uma proposta que era, para a época, revolucionária. E aqui está a ideia central dele, direto da sua obra O Tratado Decisivo. Filosofia e religião não são inimigas, pelo contrário, elas são aliadas na busca pela verdade. Mas como é que ele defende essa ideia? Para ele, era como se a verdade fosse o pico de uma montanha. A religião e a filosofia seriam apenas duas trilhas diferentes para chegar no mesmo lugar. A religião mostra essa verdade usando a linguagem de símbolos, de narrativas, que todo mundo consegue entender. Já a filosofia vai buscar essa mesmíssima verdade, só que usando outras ferramentas: a lógica, a razão, a prova. E para fazer essa convivência dar certo, ele teve uma sacada que foi sinceramente genial. Ele disse que as pessoas entendem a verdade de acordo com a sua capacidade. O povo, a maioria, pega a essência da verdade através das histórias e metáforas da religião. Os teólogos, através de debates e argumentos. E lá no topo, os filósofos, que alcançam a verdade pela demonstração racional pura. E sobre o espaço, para que os textos sagrados pudessem ser interpretados de forma simbólica e não só ao pé da letra. Muito bem. Se até agora as ideias pareciam conciliar tudo, é aqui que o negócio começa a ficar bem mais radical. Vamos entrar agora nas ideias de Averroes que causaram uma controvérsia gigantesca, tanto no mundo islâmico quanto depois na Europa cristã. Então se prepara porque esse conceito aqui dá um nó na cabeça. É a teoria do intelecto universal. Averroes basicamente propôs que a nossa capacidade de pensar de forma racional não é uma coisa de cada um, individual. Na verdade, existiria uma única fonte de intelecto que é compartilhada por toda a humanidade. A consequência disso é chocante. Pensa só. Significa que quando a gente está pensando de forma racional ou abstrata, a gente está, de certa forma, acessando esse intelecto que é de todo mundo. O nosso pensamento racional não é inteiramente nosso. Uma ideia dessas, claro, batia de frente com as noções de alma individual e responsabilidade pessoal. E não para por aí. Pegando outra ideia lá de Aristóteles, Averroes também defendia que o mundo é eterno, que ele não teve um começo no tempo. Isso era um confronto direto com a doutrina da criação do mundo a partir do nada, que é um pilar tanto para o islamismo quanto para o cristianismo. E claro que ideias assim não iam passar em branco. Averroes entrou de cabeça num debate intelectual com um teólogo super influente chamado Al-Ghazali. Quando Al-Ghazali publicou um livro chamado A Incoerência dos Filósofos, Atacando a Razão, Averroes respondeu com o título simplesmente genial e audacioso: A Incoerência da Incoerência. Era uma defesa ferrenha da filosofia.
A parte mais curiosa dessa história é que, embora essas ideias mais radicais tenham sido um pouco deixadas de lado na cultura dele, elas acharam um terreno super fértil do outro lado do mar, na Europa. Vamos ver como o legado dele cruzou fronteiras. As obras de Averroes foram traduzidas para o latim e, quando chegaram nas universidades da Europa medieval, causaram um verdadeiro terremoto intelectual. As ideias dele foram tão impactantes que criaram um movimento filosófico inteiro, o chamado Averroísmo latino, que desafiou e deu uma nova vida ao pensamento europeu. E a influência dele foi muito longe. Ele impactou diretamente pensadores como Sigurd de Brabant, que era um grande defensor do averroísmo, e até mesmo os críticos dele, como o gigante Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se viu obrigado a estudar, dialogar e tentar refutar as teses de Averroes, principalmente aquela do intelecto único. No final das contas, este é o maior legado dele. Averroes foi a ponte. Ele não só resgatou a obra de Aristóteles do esquecimento, como a reintroduziu na Europa com uma força racional totalmente nova, preparando o terreno para o que viria depois, a escolástica, e mais para frente até o Renascimento. E para fechar, Averroes nos deixa com uma pergunta que é muito poderosa, uma provocação que ecoa até hoje. Se a parte mais nobre da nossa mente, a razão, é na verdade universal e compartilhada por todos, o que então define a nossa individualidade? O que é que nos torna únicos? Fica aí a reflexão.